Olá! Dada essa função, definida por partes, é pedido que se decida se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. Justifique. O gráfico dessa função y igual a f de x tem como assinto horizontal a reta y igual a zero? Então, a primeira pergunta que a gente vai precisar responder é quem é o domínio dessa função. E o domínio, se nós olharmos para x menor que zero, a única restrição que a gente teria aqui com esse x à quarta é que ele não pode ser zero, mas se é menor do que zero, ele é diferente de zero. Então, nesse pedaço aqui, porque seno é contínua, o x à quarta é um polinômio, também é contínuo, então a função existe, está bem definida em todos os pontos menores que zero. No zero, ela vale 4, e para maiores que zero, a restrição que a gente teria, como tem 1 sobre x, a nossa restrição aqui seria tirar o zero também, mas o zero já foi tirado, ó. O zero já foi tirado porque no zero vale 4. Então, o domínio dessa função é reais. Como o domínio é reais, a gente vai poder estudar no menos infinito e no mais infinito. Então, qual é o limite dessa função quando x tende a menos infinito? A gente vai usar essa cara dessa função e vai concluir. Qual é o limite da função quando x tende a mais infinito? Vai usar esse pedaço aqui, que é maior do que zero, e vai concluir. Se um dos dois der zero, a gente já vai ter encontrado essa reta y igual a zero como é assíntota horizontal e é verdadeira essa afirmação. Então, vamos precisar calcular esses limites. Vamos calcular primeiro o limite da arcotangente. Então, é no mais infinito, para maior do que zero. Então, o limite da f, a f é essa, e esse pedaço para maior do que zero é dado dessa maneira. Arco tangente de 1 sobre x quando x tende a mais infinito. Quando x tende a mais infinito, 1 sobre x, o que está dentro do arco tangente, tende a zero. Então, como que está aqui dentro? Por quê? Porque o denominador cresce, 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 e 1 sobre o número que é 1000, é 1 milhão. Esse número aqui vai ficando cada vez mais próximo de zero, então esse limite tende a zero. A função arco tangente é contínua, então arco tangente de zero é zero. Então, esse limite vai ser igual a zero, e a gente já teria concluído, então, que y igual a zero é assíntota horizontal, e acabou o exercício. Verdadeiro. Mas, suponha que a gente tenha começado a fazer pelo caso que a gente está estudando x menor do que zero. Então, a gente vai estudar o limite daquela mesma função, limite da f de x, quando x tende a menos infinito. Então, menor do que zero, a cara da função era seno de 4x à quarta, seno de 4x à quarta, sobre x à quarta, quando x tende a menos infinito. A função seno, ela é uma função periódica, e esse x à quarta aqui, quando eu estou com menos, né, o x tendendo a menos infinito, ele é a quarta, o que está aqui dentro do ângulo está tendendo a mais infinito. Então, isso que está aqui dentro tende a mais infinito. Se nós fôssemos estudar só esse limite aqui separadamente, quando o x tende a menos infinito, o que está aqui dentro tende a mais infinito, esse limite não existiria por oscilação. Então, eu não posso separar limite aqui, usar operações e tal, porque o limite do numerador, ele não existe. Então, o jeito correto de resolver esse limite seria fazer o teorema do confronto. Então, esse limite é o limite que a gente vai ter que analisar fazendo, olha, a função seno de 4x à quarta aqui, isso, como seno tem imagens entre menos 1 e 1, o seno desse ângulo aqui varia de menos 1 até 1. X à quarta é maior do que zero. Por que é maior do que zero? Porque tende a menos infinito, mas está à quarta, então fica positivo. Então, a gente pode dividir a nossa equação inteira por x à quarta e ela não se altera, porque é não nulo e é positivo, e não se altera. Então, a gente consegue a primeira condição para usar o teorema do confronto, que é essa desigualdade, ó. O limite que a gente quer calcular, que é esse limite aqui, ele está limitado inferiormente por essa função e superiormente por essa. Então, a gente conseguiu a desigualdade. E agora a gente pode afirmar, então, que com esse limite aqui, quando x tende a menos infinito, 1 sobre o número que tende a infinito aqui, esse limite vai ser zero.
E também, esse limite aqui, ó, quando o x tende a menos infinito, também é zero. Então, conseguimos a outra desigualdade, ó. A outra condição para usar o termo do confronto. Um é a desigualdade, e outra é que os dois limites, o que delimita inferiormente e o superiormente, tendam ao mesmo número, e esse número é zero. Então, isso aqui é zero, pois, pelo teorema do confronto, a gente tem as duas condições atendidas. Então, quem começou a fazer usando menos infinito e fez a conta também vai ter concluído que é verdadeiro. Então, na verdade, esse comportamento dessa função, quando tende a menos infinito e a mais infinito, aproxima do eixo y. Então, a gente fez essa análise só olhando o que está dentro, qual é o comportamento, usando continuidade, porque a gente conhece essas funções arcotangente, conhece a função seno, que são funções contínuas com domínios reais. Agora, como a gente está com recurso computacional em mãos, se a gente fosse esboçar o gráfico da função 8 sobre π arcotangente de 1 sobre x, a gente veria claramente, a gente está pegando isso só para valores maiores do que zero. Então, a gente pegando só nesse pedaço aqui, ó, nesse lugar, a minha função começa lá no 4. Se eu pegasse igual a zero, já daria 4 aqui. Igual a zero não posso calcular, 1 sobre zero não. Mas a gente viu que no zero ela valia 4. Então, o limite está sendo 4 à direita e o valor no zero é 4. Então, a função está só decrescendo. Essa função decresce para valores maiores do que zero. E no 4 ela vale zero. E para valores menores do que zero, era aquela cara da função seno de x à quarta sobre x à quarta. E o comportamento é que aquelas amplitudes que começam muito grandes, elas vão diminuindo. A gente vai tendo mínimos e máximos locais aqui, vai diminuindo. Então, o domínio é reais, o único problema aqui seria no zero. No zero ela não vale 4, porque ela não está definida, mas a função que a gente criou, que era definida por partes, ela valia 4 no zero. Então, se a gente juntasse esses dois pedaços, a gente teria um gráfico assim, ó. A função vem com amplitude que fica perto do eixo, é uma cinta horizontal, ela vai aumentando essa amplitude, aí ela vai ser 4, muito perto, à medida que tende a zero pela esquerda, a função aproxima de 4. No zero, ela vale 4. E pela direita, ela também está aproximando de 4. Então, isso aqui a gente usou o GeoGebra como recurso computacional, pegando duas metades, incluindo o zero. Então, o que a gente fez foi, olha, o zero era um ponto fora do domínio, porque eu não posso dividir por zero nem aqui, ó, 1 sobre zero. Mas no zero a gente definiu como 4, então essa função ficou contínua no zero e ficou com a assíntota horizontal, que é essa assíntota y igual a zero, que é o eixo. Aqui nesse gráfico aqui, a gente vê bem nitidamente que ela aproxima do eixo à medida que o x tende a mais infinito, naquele pedaço da função, ó, aproxima do eixo à medida que tende a mais infinito. E aqui também aproxima do eixo, interceptando várias vezes o eixo, porque tem infinitas raízes. Toda hora que o seno dá zero aqui, ela vai cortar o eixo, mas vai diminuindo essa amplitude e ela vai ficando tendendo ao eixo. É isto.